Primeiro, gostaria de agradecer a Ana Carolina, à Universidade do Vale Itajaí, Univale, pelo convite de participar aqui com vocês nessa semana de estudos jurídicos, né? Embora o nosso direito seja basicamente formal, eu vou tentar hoje trocar um pouco mais de ideias, fazer um pouco de bate-papo e aí encurtar um pouco a nossa conversa aqui de início para também permitir algumas perguntas por parte de vocês a respeito daquilo que hoje nós temos de tema selecionado para o debate, que é a utilização de registro de preços nas compras municipais. Para quem talvez não esteja ainda muito por dentro do que nós vamos falar, vamos fazer uma pequena introdução. Alguns já sabem, outros pelo menos imaginam, que no serviço público, na administração pública, a gente tem de um lado a arrecadação, né, de recursos financeiros, que se dá normalmente pelos tributos, né, divididos aí em impostos, divididos em taxas, em contribuições, muitos de vocês já estudaram nas esferas tributárias, e esse dinheiro, uma vez arrecadado por parte da administração pública, é utilizado para executar a sua função de Estado, de políticas públicas. Né. Parte desse recurso público, ou boa parte dele, é empregado numa primeira fase, que é o pagamento do pessoal. Das pessoas que foram contratadas, seja por concurso público, seja aqueles agentes políticos que têm um mandato eletivo por meio da eleição, sejam aquelas pessoas que exercem cargos que a gente chama de agentes políticos, que são aqueles nomeados para exercício de uma função destinada. Então, essas pessoas acabam respondendo por uma parcela da utilização do recurso público. Uma boa parcela. Temos até um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos diz que podemos gastar até 60%, 64%, na medida aqui dos céus, desse recurso com o pagamento de pessoal. E a partir daí, esse restante dos recursos públicos é utilizado basicamente nas contratações feitas pela administração ou nas transferências que ela faz de recurso a entidades, em sua maioria entidades de finalidade social, que não têm fins econômicos e que acabam colaborando nas políticas públicas do Estado. Então, nessas três facetas aí de utilização de recursos públicos, de pagamento de pessoal, de transferências a entidades e de contratações, nós hoje vamos falar um pouco dessa última, das contratações, daquele procedimento em que a administração pública realiza para daí então firmar seus contratos. Seja um contrato para adquirir um bem, para contratar um serviço, executar uma obra, executar um reparo na administração pública, seja municipal, seja estadual ou federal. Então, para situar um pouco a nossa conversa, falaremos sobre esse assunto, que é o registro de preços como uma das formas de contratações da administração pública. Para que a gente tenha um roteiro a respeito disso, é importante traçar primeiro qual é a referência constitucional que nós temos em relação a essa matéria. O que a Constituição consagra como norte em relação às compras da administração pública. E quando vocês estudam lá no direito administrativo, vocês vão ver que o artigo 37 da Constituição Federal traça as principais normas sobre como funciona a administração pública. Traça os princípios, lá no caput do artigo, os princípios da publicidade, da moralidade, princípios da legalidade, né? Mais atualmente a gente tem considerado também o princípio da eficiência e da economicidade, mas ao longo desse artigo 37 a gente vai encontrar as principais normas que tratam, as principais princípios, diretrizes que tratam em relação à administração pública. E lá no inciso 21 da Constituição do artigo 37, nós temos que a regra nas contratações é a realização de licitação pública. Todos os contratos firmados pela administração pública devem, em princípio, serem antecedidos de um processo de licitação pública. Um processo que garanta o quê? Em resumo, que garanta a isonomia de todos aqueles que poderiam ser contratados pela administração. O objetivo principal de se fazer a licitação é tratar os interessados de uma forma isonômica, permitir que eles tragam suas propostas, demonstrem que têm condições de executar aquele contrato que a administração está propondo, que tem condições
jurídicas, que têm condições técnicas, que têm condições financeiras para executar esse contrato. Então, em resumo, esse momento da licitação pública é o que se faz para que se garanta esse princípio maior que está lá no artigo 5º da Constituição, que é o princípio da igualdade, né, de tratar as pessoas, os interessados em firmar o contrato de uma forma isonômica. Então, em linhas gerais, a Constituição determina, olha, administração, você tem que fazer um contrato, você quer comprar um bem, quer contratar um serviço, então, em regra, você faça uma licitação pública. Para quê? Para que você trate igualmente aqueles que têm interesse de firmar esse contrato e que você permita regular as condições, né, por meio, a gente chama de um edital, de um instrumento convocatório, regule como você vai se comportar, a administração pública, para receber as propostas desses possíveis interessados. E a partir desta regra constitucional, a União, no seu dever de legislar sobre normas gerais, ela editou a Lei 8.666, que disciplina com pormenores como funciona todo o processo da licitação pública, né? Tem, digamos aí, o passo a passo de como a administração vai executar esse processo da administração de licitação pública. Tá? Em resumo, esta lei, ela trata, digamos assim, de 3 grandes etapas no processo da contratação. Né? A lei disciplina um momento em que a administração pública deve planejar o que vai contratar. Ela vai especificar o seu processo de compra. Ela vai estabelecer internamente para que se presta aquele contrato. Qual é a finalidade? O que vai ser utilizado aquele objeto da contratação? Para comprar merenda escolar? Como tem que ser essa merenda escolar? Ela está de acordo com a política da educação, de ter um cardápio adequado? Ela está de acordo com as orientações do lado da RNDE, que é o órgão dentro do Ministério da Educação, que disciplina como deve ser a elaboração desse cardápio? Então, um primeiro momento, uma primeira grande etapa da licitação pública é planejar. É saber aonde a administração quer chegar com o contrato. Feita essa etapa, executada essa fase de planejamento, a administração pública elabora um edital, um instrumento convocatório, que a partir daí lança a mão efetivamente do processo. Abre aos possíveis interessados, aqueles que estão propensos a firmar um contrato com a administração, abre eles a opção de virem e trazerem suas propostas. Então nós temos agora um segundo momento, que é o momento de operacionalidade dessa licitação, de executar o processo em si, né? De atender aqueles que têm interesse de firmar o contrato. E aí, ao final disso, selecionar o contrato, o contratado. Né? Como a professora disse, selecionar a proposta mais vantajosa, que é uma seleção formada entre condições daquele interessado de firmar o contrato, mostrar que tem as condições de habilitação para firmar o contrato de licitação pública e avaliar as propostas em relação ao preço, ou em relação à técnica, ou uma conjugação entre esses 2 fatores, preço e técnica. E aí determinar, você, fulano de tal, sagrou-se vencedor da disputa. Então, a gente partiu do momento de planejamento, divulgou a intenção da administração de firmar aquele contrato, recepcionou os interessados, avaliou as propostas e selecionou a proposta mais vantajosa. Concluímos aqui a segunda etapa desse processo. E aí, finalmente, vem uma terceira etapa, que é a própria execução do contrato. Ganhou fulano de tal, representante de empresa X, foi vencedor da disputa, vai executar o contrato. E aí a lei de licitações acaba tratando dessas 3 grandes etapas, desses 3 grandes momentos. De planejar a licitação pública, de executar essa licitação pública, o processo em si dela, e depois de executar o contrato decorrente dessa licitação. Em regra, fosse na Lei 8.666, a licitação em si, esse processo de seleção, que seria essa etapa do meio, né, planejamento, realização do processo da licitação, depois do contrato, esse processo do meio, essa segunda etapa, deve ser operacionalizado por uma modalidade de licitação pública. Tá? Nós temos na lei, eu não coloquei o slide aqui,
Mas lá na lei, no artigo 22, a gente tem as modalidades da licitação, né? Dependendo do que se está contratando, dependendo do valor desse contrato, a lei estabelece qual é o modelo, qual é a modalidade da licitação a ser selecionada, a ser escolhida. Tá? Que podem ser o quê? Vou tentar resumir bem rapidinho. Vamos tratar apenas das contratações, daquele momento em que a administração pública quer que um terceiro preste a ela um serviço ou forneça um bem. Então, para esse tipo de contratação, a lei estabelece como modalidade a concorrência, que é uma modalidade mais complexa, com um prazo maior para realizar, destinada àqueles contratos de grande vulto, de grandes valores. Depois dessa modalidade de concorrência, nós temos a tomada de preços, que fica, digamos assim, em um valor intermediário, e a carta convite. Uma modalidade que é muito criticada na doutrina, vocês podem estudar essa matéria e vão ver, que a carta convite recebe uma sorte de críticas, porque ela tem uma diminuta transparência, já que ela tem publicidade restrita. Então nós temos lá a concorrência como modalidade mais complexa, tomada de preço como modalidade mais intermediária e carta convite como modalidade mais simples. E depois, em 2002, uma nova lei trouxe uma quarta modalidade para essas aquisições, que foi a modalidade pregão, que atualmente é a modalidade mais utilizada pela administração pública. É uma modalidade que não depende de valores de contrato, mas depende do que se está contratando. Então, em regra, a lei diz, olha, escolha uma modalidade, né, faz o planejamento, escolha uma modalidade de licitação, execute o processo da licitação, selecione o contratado e contrate-o, mande executar o contrato. Esta é a normalidade. Daí a lei de licitações veio e inseriu uma opção para a administração pública, que é o objeto nuclear daquilo que a gente veio falar hoje, que é o registro de preços. O que é, em resumo, esse registro de preços? Nessas três etapas, planejamento, execução da licitação e depois execução do contrato, a lei permitiu inserir um quarto item ali no meio, que fica antes da contratação e depois do processo licitatório, que é o registro de preços. Isso que é mais ou menos algo como uma possibilidade de contratação, uma pesquisa prévia, algo que eu deixo entabulado e que a partir do momento que eu desejar firmar um contrato, eu já tenho a licitação concluída, pronta, preparada, possível de ser firmado o contrato. O registro de preços em si não é uma modalidade de licitação. Ele é uma forma que permite à administração pública inserir nessas três etapas um momento em que ela estabelece o vencedor, diz qual é o preço das possíveis contratações, mas não contrata de imediato. Contrata na medida da necessidade. Ora, na administração nós temos uma série de objetos, de bens, que a gente não tem a certeza do momento que vai ser adquirido. Quem de vocês aqui, vamos fazer uma pequena participação, já trabalha ou trabalhou nos escritórios de assistência judicial, eu não sei como é o nome aqui, lembra o nome? Aquele que se presta o serviço enquanto aluno de graduação, atendendo a comunidade. Oi? Isso. NPJ. Quem de vocês aqui já está ou já esteve no NPJ? Muitos aí estão. Alguém de vocês já recebeu algum pedido de algum cidadão que não tinha condições de comprar um medicamento e veio pedir ajuda para buscar esse medicamento na justiça? Já receberam, não receberam? Daí esse medicamento, o juiz dá uma sentença, dá uma ordem judicial e diz: administração, forneça o medicamento. Agora estejam vocês lá na cadeira daquele que tem que executar essa ordem, dentro da administração. Qual que é a regra que diz a Constituição? Faça uma licitação pública. Mas dá para aguardar o tempo de uma licitação pública para fornecer esse medicamento?